Qual? O quê? Fluminense? Vocês querem dar palpite do brasileiro ou vocês querem ouvir personagens de Flamengo e Atlético Mineiro? Melhor, sorteio de ontem. Melhor, né? Melhor? Então tá bom. Então vamos ouvir o Vitor e vamos ouvir outros personagens aqui. Porque a decisão está palpites são difíceis. feita. Maracanã na ida e Arena MRV na volta. Não, claro que a gente gostaria de decidir em casa com a nossa torcida, no nosso estádio. Não foi possível, perdemos no sorteio, mas o Flamengo contra o Palmeiras, a gente teve o primeiro jogo em casa, contra o Corinthians o Flamengo teve o primeiro jogo em casa, então foi recorrente dentro dessa competição. É o que eu te falo, não nos preocupa com o segundo jogo ser lá, mas claro que a gente gostaria de estar do lado da nossa torcida, do lado no nosso estádio, mas acho que os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. Acho que não muda muita coisa em relação à logística, não muda absolutamente nada. É chegar e jogar aí do dia 3, dia 10 essa competição e se Deus quiser vai dar tudo certo. Essa pressão do Atlético Mineiro ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80 que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, o segundo jogo, sei lá. Cara, isso aí faz parte do futebol, né? A gente sabe que, historicamente, existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? Espero que esses problemas que tiveram, principalmente com a arbitragem, não sejam pautas de noticiário esportivo pós-decisões, né? E que vença aquele que estiver melhor preparado, aquele que fizer o melhor futebol, que seja por mérito, né? Porque toda conquista ela só tem valor quando você tem mérito nela. Então a gente vai trabalhar para ser merecedor dessa conquista, né? E como eu falei, vigilância também no tema arbitragem, sabendo que a arbitragem vem evoluindo, né? Temos bons nomes aí, né? Espero que temos aí sensatez para eleger os melhores árbitros para essas decisões. Aí é que tá, o que é melhor pra mim, de repente não é melhor pro Mauro, não é melhor pro Birner. Começou ou não começou já essa final, Vitor Ernesto? Começou, assim, o futebol brasileiro, e ainda mais hoje na era das retóricas, na guerra de retóricas, seja qual for a pauta, a gente tem ali uma boa discussão, respostinha, inclusive. Cada comentário do Marcos Braz, ele mandava uma crítica. Ele respondeu agora, então. Começou a mandar crítica, não respondeu. O Marcos Braz falava, isso, não sei o que. Quando o Marcos Braz falou que o Atlético reclama do passado, não sei o que, a respostinha concordou. Falou que o Braz tá certo. Foi a única hora que ele concordou com o Marcos Braz. Entendi. Era esperado esse tipo de coisa. Só responde o que é o respostinha, né? É óbvio. Impressionante. Quando começou a haver essa possibilidade de cruzar, a gente já comentava aqui, você estava aqui, Pascoal. Vamos começar a lembrar dos anos 80 e tal. É uma coisa que isso nunca vai sair desse jogo. Nunca. Sempre cruzar. Inclusive, eles vão jogar ainda pelo Brasileirão, né? Não sei como. O jogo de Goiânia da Libertadores de desempate. Isso aí vai ficar para a história desse encontro e tal. Então, o que eu espero é que não tenha nada mesmo, né? Como disse o Braz, nada aí para falar que esse jogo, também teve aqui, ou para um ou para outro. E vai ter, o jogo entre eles do dia... Tá marcado para o dia 13, né? Vamos ver. Aí, 13 do 11, meio de semana. Dia 11 tem seleção, começa, quem vai estar mais desfalcado ou menos, ou os dois. Agora, os dois pediram para mudar a data da Copa do Brasil, ao contrário do que queriam o Corinthians e Vasco. Agora eles vão ter os 6 desfalques cada um. Será que eles vão querer mudar o dia 13, se encontrar no outro dia? Não, mas não tem como mexer na tabela do brasileiro, né? Se mexer para um, tem que mexer para todo mundo. Então, mas enfim. Mas aí também já terá passado a final deles. Sim, é na sequência. Aí tem um jogo 3, logo na sequência. 10 e 13. Aí devem jogar os dois desfalcados, porque já deverão ceder muitos jogadores para seleções, né? Porque eles têm muitos estrangeiros também, não se trata só de jogador brasileiro. Mas, é isso aí que se esperava. Pra gente, pro intervalo, tem favorito para essa final? Um pouquinho, 49-51 pro Atlético, porque decide em casa, viu, Braz? Ao contrário do que você pensa, eu acho que levar para lá, pro Mineirão, passa a ser uma vantagem, sim. Em que pese a gente ter visto agora, essa semana, que quem jogou em casa já decidiu. Atlético meteu 3 no River e o Botafogo meteu 5 também, já vai, né? Hein?
49,51 não é muro, né? Você quer que eu dê 5% a mais pro Atlético? Deixa chegar lá, tá longe ainda. Tem, Virner, ou não? Não consigo imaginar Não nenhuma consegue vantagem. ainda, tá longe, né? tá Só longe. 3 de novembro. Tá bom, vou poupar não, vocês. não vai ter vantagem. Mas é que é Não, difícil pertinho mesmo. vai ter. Se sentar aqui, vai ter que dar placar. Aí é Danicracia impera. Aí tem que... Tudo bem, eu dou o placar. Aposto no empate. Vou fazer os dois jogos. Vou fazer 1 a 0, o intervalo. 1 a 0. Vou fazer o intervalo para explicar pro Birner as regras de decisões, tá? E o Flamengo segue se preparando para a partida contra quem? O Juventude. Mais de olho também na decisão da Copa do Brasil, Rodô. Hoje tem mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro e de novo no Maracanã. A equipe irá enfrentar o Juventude e terá desfalques para o jogo. Bruno Henrique tomou o 3º cartão amarelo e não joga. De La Cruz está machucado. O técnico pode optar por Everton Araújo e Alcaraz ao lado de Arrascaeta. O duelo pode servir ainda para Felipe Luiz fazer testes antes da decisão da Copa do Brasil. Com 51 pontos, 10 pontos e um jogo a menos que o Botafogo, a equipe não jogou a toalha. Porém, as próximas partidas serão decisivas para o treinador testar suas opções e consolidar o time para os desafios finais da temporada. Ontem o Flamengo soube que irá decidir o título da Copa do Brasil na Arena MRV. Muda jogar na frente da torcida ou não. É claro que muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem que sempre tentar é ser o mais frio possível, né, nessa decisão. Muito apoio no primeiro jogo, tentar jogar com o mando do Maracanã no primeiro jogo a favor, como foi na semifinal contra Corinthians e como foi, posso falar também, nas oitavas contra o Palmeiras. O Flamengo irá decidir pela 5ª vez o título da Copa do Brasil fora de casa. E o retrospecto não é positivo. A única vez que o rubro-negro levou a melhor foi em 1990. Mas nada cabala o time que chega forte para a disputa. Antes da grande decisão, o encontro dos rubro-negros é neste sábado pelo Brasileiro no Maracanã, diante do Juventude. Vene, eu quero um drone. Que time aí do Flamengo que deve ir a campo nesse jogo contra o Juventude? Bom, o nosso drone vai ter dificuldades com o Felipe Luiz, Fernandinha Maia, porque ele é um treinador que ele está utilizando o estilo de outros treinadores que já passaram pelo Flamengo recentemente, Vitor Pereira, Paulo Souza, e em alguns momentos Jorge Jesus, mas só em alguns momentos, porque a gente já sabia qual era o time que Jorge Jesus mandava a campo. O Felipe Luiz ele não esboça o time titular e nem fala para os jogadores na véspera qual será o time titular. Ele revela apenas na preleção no dia do jogo. Então não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar qual será o time titular. O que eu penso é o seguinte, que o Felipe Luiz ele tem que utilizar esses jogos que antecedem a final da Copa do Brasil, pensando no primeiro jogo dessa decisão que será extremamente importante aqui no Maracanã. O Flamengo, inclusive, não está tendo sucesso nem sorteio, vai decidir fora de casa essa decisão, para saber qual meio de campo ele vai botar, porque ele não vai ter Pulgar à disposição dele e nem o De La Cruz. Beleza, para o lugar do De La Cruz, a gente já sabe que será o Alcaraz. Inclusive o Alcaraz, quando chegou ao Flamengo, ele deu uma entrevista à Flá TV dizendo que o estilo de jogo dele era muito parecido com o De La Cruz. Ou seja, perfeito. Mas e aí, primeiro volante, quem entra no lugar do Pulgar? O Everton, o garoto? O Alan, que não faz bons jogos com a camisa do Flamengo? Ou o Léo Ortiz, que é zagueiro, muito bem, jogando muito bem na zaga, mas também sabe fazer essa posição e ele botaria o Fabrício Bruno na zaga. Então, o Felipe Luiz ele precisa pensar. No ataque ele também não vai ter o Bruno Henrique. E aí, ele vai manter o Gabigol? Vai botar quem no lugar do Bruno Henrique? Então, acho que o Felipe Luiz, claro, você tem que pensar sempre na vitória, mas também tem que pensar numa preparação já visando esse duelo importantíssimo diante do Galo. O Pedrosa, o Vene disse as opções aí que se tem para retocar a ausência do Pulgar e a ausência do De La Cruz. Mas e para retocar a ausência do Bruno Henrique? Será que ele vai continuar com o Gabigol? O que a gente percebeu até aqui é que o Gabigol não está sendo aquele Gabigol que se esperava numa situação mais tranquila, né? Porque agora o Gabigol está numa situação em que ele está mais confortável, num ambiente para ele mais favorável, né, ô Pedrosa? Sim, eu acho que na vaga do Pulgar, Fernanda, é uma lógica muito grande você utilizar o Léo Ortiz de volante e colocar o Fabrício Bruno, porque aí a gente está falando de 3 jogadores de altíssimo nível, que são o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, uma zaga muito bem acostumada a jogar com a camisa do Flamengo e que é muito boa, e o Léo Ortiz totalmente adaptado a essa função de volante,
principalmente para essa necessidade que vai ter o Flamengo. Agora, no lugar do Bruno Henrique, eu acho que a questão do Gabigol, ela fica um pouco mais evidente que ele deve continuar no time titular, porque o Bruno Henrique poderia ser utilizado, quem sabe, como um falso 9, como um centroavante e tudo mais, e ser colocado outro jogador. Mas sem o Bruno Henrique, eu acho que o Gabigol ganha uma sobrevida nesse time. Aí você pode pensar no Gonzalo Plata, o próprio Michael. O Michael tá inscrito na Copa do Brasil, né? Tá voltando de lesão agora. Eu escolheria o Michael. Eu acho que é um jogador mais adaptado ao Flamengo, mais entrosado também, conhece futebol brasileiro, sabe o peso que é vestir essa camisa em grandes decisões, e é um cara também que é insinuante, né? Que não tem medo de jogo grande. Eu gosto do Michael, escolheria o Michael. E que em algum momento, naquela temporada do Renato Gaúcho, ele era o fator determinante, né? Eu diria que ele foi o melhor jogador do Flamengo naquela passagem do Renato Gaúcho aqui. Tanto é que muita gente criticava pelo fato do melhor jogador ser reserva, porque o Michael era reserva. Só que ele entrava muito bem nas partidas, inclusive entrou muito bem na final da Libertadores contra o Palmeiras, e de fato ele se destacou muito, tanto é que foi vendido e agora retornando. E eu concordo com o Pedrosa, eu começaria com o Michael. Embora o Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, tenha revelado que o Michael ainda não está 100% fisicamente. Mas se a gente for parar e analisar, até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil tem cerca de 12, 13 dias. É tempo suficiente para o Michael se preparar e ficar 100%. E ainda tem a questão do lado, né? Eu acho que o Gonzalo Plata ele faz até os dois lados, mas ele joga melhor pelo lado direito. O Michael joga melhor pelo lado esquerdo. Então uma lógica maior seria o Michael ao lado do Gabigol. A gente entende que, assim, tudo bem, o Gabigol não vive um grande momento. Eu até, em determinado programa aqui, disse que não manteria o Gabigol, mas não tendo o Bruno Henrique à disposição é muito difícil. Veio o Carlinhos. Carlinhos, além de ter se machucado em treino, ele não pode jogar também a Copa do Brasil, então não é uma opção. Então é Gabigol, torcer pro Gabigol estar num dia estrelado, voltar a jogar bem, ao lado dele o Michael, pelo menos eu botaria assim. Pedrosa, e aí aconteceu o sorteio, né, da Copa do Brasil, e a final, as finais são feitas por sorteio para saber quem vai decidir o primeiro jogo fora ou dentro de casa. E aí saiu o jogo de ida, que está marcado para o dia 3 de novembro no Maracanã, ou seja, o Flamengo vai fazer o primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo, que é o decisivo, fora de casa. A volta, que vai ser na Arena MRV, dia 10 de novembro. Você acha que esse sorteio mudou muita coisa no destino dessa taça, ou você acha que não faz muita diferença, Pedrosa? Faz diferença. Na minha visão, você jogar o segundo jogo em casa é sempre melhor. Principalmente quando você tem dois times muito bem equilibrados, que são o Flamengo e o Atlético Mineiro. Acho que o Flamengo, de forma geral, em elenco, em qualidade, é até melhor do que o Atlético Mineiro. Mas como a gente falou aqui, vem com muitos desfalques, né? Para esse jogo no Maracanã, que teoricamente seria o jogo para o Flamengo construir seu resultado. E a gente sabe que nos 2 últimos anos o Flamengo foi desclassificado justamente jogando fora de casa. E o último jogo contra o Atlético Mineiro, se não me engano, que foi decisivo, o Flamengo jogou o primeiro lá na Arena no que vai virar um inferno, né? Foi o gol do Lázaro, e depois do segundo jogo no Maracanã, o Flamengo conseguiu utilizar o seu clima trazido pelo Gabigol e se classificar diante do Galo. Então, pro Flamengo, eu acho que o sorteio foi péssimo. Foi péssimo, a verdade é essa. Agora, isso define que o Flamengo não vai ser campeão? Não tem nada disso, tá tudo aberto. Que inclusive nesse ano aí, Vene, que o Pedrosa lembrou, o primeiro jogo foi lá em Minas Gerais, e aí foi muita confusão. O Hulk, que é um cara que gosta sempre de falar, né, depois do jogo, reclamou, e aí o Gabigol falou, deixa ele que quando voltar no Maracanã, ele aquilo lá vai virar um inferno. E de fato chegou aqui, o Flamengo amassou. Aquele foi uma mudança de chave pro Flamengo na temporada e pro Atlético também, porque depois daquele jogo parece que as coisas desandaram pro Atlético. Era um contexto totalmente diferente, tanto pro Flamengo quanto pro Atlético. Mas contextos mudam no futebol, sim, claro, sabia? óbvio, é exato. Isso e que às eu ia vezes falar. São confrontos assim que fazem os Era contextos onde eu ia mudarem. chegar. De repente, esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil pode virar a chave no Flamengo de ânimo. Claro, tem muita coisa que pode acontecer até lá, muita coisa mesmo. A gente não sabe se os jogadores que estão à disposição hoje estarão à disposição no primeiro jogo da final. Mas esse tipo de jogo, esse tipo de situação que o Gabigol gosta, de repente, a chave dele vira. Era onde eu ia chegar. Não é a chave do Flamengo, é a chave do próprio Gabigol. Ele entender que ele precisa se preparar e muito para esse duelo, que ele será muito importante, porque não tem um outro jogador para fazer a função que ele pode fazer ali. Nem digo que o Gabigol hoje seja centroavante para substituir o Pedro, mas talvez seja o único que consiga chegar perto
no que o Pedro estava fazendo com a camisa do Flamengo. É torcer para ele entender que esse momento é extremamente importante e quem sabe conseguir fazer uma boa partida com a camisa do Flamengo. Posso só dar uma informação envolvendo os dois clubes? Porque eles fecharam uma parceria hoje para ter o mesmo número de torcida, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Porque geralmente é 10% ou 5%. Como a Arena MRV é menor que o Maracanã, ou seja, tem uma capacidade menor, os clubes fecharam um acordo de ter 4.000 torcedores visitantes, tanto no Maracanã quanto na Arena MRV. E os valores dos ingressos eles vão divulgar em breve, então o torcedor fica ligado nas redes sociais. Eles vão entrar num consenso em relação a isso? O valor sim, Mas o valor bacana. também será igual, É bom que o mandante às vezes, o mandante escolhe, às vezes coloca um valor exorbitante. Fala, Pedrosa, pra gente mudar o Se assunto. você quisesse pegar o ponto positivo, o Flamengo jogou o primeiro jogo contra o Corinthians no Maracanã e fez um belíssimo jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Controlou o jogo, né? Vamos lá, o Fogão, cadê? Quanto que queria mais um amistoso para faturar mais 500 mil em cima cada vez que o Corinthians encara o Flamengo para pôr o Hugo em campo. Tem que ter essa provocação do Braz aí, ô Renato? É mais quinhentão. Tá, vamos ver. Depois o Hugo Souza deu um coice nele também, né? Mas vamos ouvir aí o Marcos Braz. O Hugo ficava quieto. Primeiro, mais 500 mil reais. A definição é essa, mais 500 mil reais, totalizando 1,5 milhão de reais que eles têm que pagar. E até agora, não, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Tá bom, valeu, gente. A grande verdade é que o Flamengo acho que se ligou e fez uma besteira muito grande, estipulando um valor tão baixo para um percentual do Hugo. Fernandinho, e o torcedor corintiano tem que ficar bravo, não é quando a gente brinca aqui desse lado. É com quem faz as coisas sérias com tudo. Esse é o problema, os caras xingam a gente, cara. Agora o torcedor ele tem que prestar atenção quem faz isso com o clube, quem brinca com a realidade do clube. Porque o torcedor aqui, a gente do outro lado, a gente tem que levar a coisa mais leve. Porque se a gente for levar pesado e falar aquilo que a gente pensa aqui, não dá pra falar na televisão. Essa é a realidade. Mas o torcedor em casa, ele tem que ficar bravo com quem faz isso no clube, porque é uma falta de respeito com o clube. O clube tá tomando... E isso que tá chegando agora... 1,5 milhão em 3 jogos do Hugo. Mais caro do que o preço. Os caras assinaram um contrato com a Bet aí, não sabia que tinha 20 milhões de multa. Pô. Que isso, pô? Tem mais 40 milhões ainda que tá pra chegar do menino que foi pro Inter Miami, do Rojas. Tá chegando devagarinho. Mas esquentando aí sobre os jogos da Copa do Brasil, né? Entre Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo de ida e jogo de volta. Jogo de ida na casa do Flamengo, né? No Maracanã. Com a mesma quantidade de torcedores, né? Jogo de volta na casa do Atlético, né? Com a mesma quantidade de torcedores, né? 40 para um lado, 40 para o outro, 50 para um lado, 50 para o outro. Não tem nada mais, nada menos do que um mais ou menos torcedor do que o outro, né? Outra coisa, o Braz alfinetou aí também sobre possível o Flamengo ser prejudicado. Cada dirigente vai achar erros, né? Pra ter um jogo ali mais, se acaso perder, né? Que eu espero que quem perca seja o Atlético Mineiro pra esse jogo aí. E que seja prejudicado seja o Atlético Mineiro. É verdade, porque o Flamengo, eu quero que continue aí, né? E esse final de ano aí, final de temporada aí, o Felipe Luiz consiga dar pelo menos um título da Copa do Brasil, né? Pra gente. Já que tem muitos gurus aí, muitas pessoas do esporte, muitos jornalistas falando que o Flamengo não tem chance de ir de jogar a final e ser campeão do Brasileirão, já que tem Palmeiras, né?
e Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Eu acredito sim que seja doído, mas nada é impossível. Vai que o Palmeiras comece aí perder 2 jogos, empatar. O Botafogo também, todo mundo sabe a trajetória do Botafogo, que o ano passado vinha do mesmo jeito bem e entregou para o Palmeiras. É o que está acontecendo, né? Tem poucos pontos do Palmeiras para o Botafogo. Então, se o Flamengo conseguir esse jogo, conseguir a vitória com Juventude e diminuir para Fortaleza, entendeu? Os pontos, e ganhar outro jogo que vai ser fácil, o próximo jogo do Flamengo, o que acontece é que vamos ficar em terceira colocação, muito mais próximo ali de prensar o Palmeiras, né? E o Botafogo, que vem os 2 únicos grandes que tá na parte alta, não desmerecendo o Fortaleza. Galera, é isso aí. Me chamo Márcio. Você tá aqui no canal Notícias do Flamengo Atualizada. Se inscreva, ative o sininho, deixa o like e fui.